Eu sou Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e aurorense de coração. O Centro Cultural Aldemir Martins, localizado aqui em Aurora, Ceará, recebe, dentro da programação da Associação dos Filhos e Amigos de Aurora, a apresentação do meu documentário e também de uma exposição dos meus pertences. E aqui eu inicio falando para vocês o que significa este banner. Uma homenagem que esta desembargadora que vos fala, Maria Nailde Pinheiro Nogueira, recebeu a maior comenda da cidade de Fortaleza, a medalha Iracema. E trazer essa homenagem, muita representação aqui para a minha Aurora, é momento de júbilo e de muita alegria. Preparei toda essa exposição com muito zelo, até para homenagear a minha mãe, Dona Josefa dos Santos, carinhosamente conhecida por Dona Josefa, que aos seus 92 anos encontra-se lúcida, encontra-se saudável e acompanhando toda essa nossa trajetória de vida. E inicio aqui relatando para vocês o que foi que nós preparamos para esta exposição. Temos aqui a maquete da casa em que eu nasci, no dia 5 de junho de 1957. Olhar para esta casa é voltar no tempo. É lembrar da minha mãe, que conta a história de que na noite do dia 4 de junho ela começou a sentir contrações do parto. E meu pai veio aqui para a cidade de Aurora e levou para o sítio em Poeiras a parteira conhecida de todos nós, a Dona Santô. E a Dona Santô amenizou aquelas dores da mamãe e no amanhecer do dia 5 de junho nascia essa menina, Nailde, que recebeu também um nome carinhoso de Nena. Essa Nena hoje apresenta ao povo de Aurora essas relíquias, considero para mim relíquias, porque foram guardadas, porque foram conservadas pelo zelo da minha mãe. Aqui a redinha em que eu dormi, porque à época não existia berço, sequer a energia existia lá no sítio Ipueiras. Era tudo muito simples, tudo muito rústico e até hoje esse local é preservado. Nós temos aqui também a nossa camisa de batizado. Fui batizada na Igreja do Senhor Menino Deus, o nosso padroeiro. Batismo este celebrado pelo padre Luna. E também, como mamãe guardou esse coeiro que foi muito bem bordado por uma tia, a tia Maria, fazendo parte aqui da camisinha de batizado. Mas mamãe, ela também foi muito zelosa quando ela guardou esse acervo aqui que diz respeito à minha primeira Eucaristia. E naquela época era costume as pessoas que muitas vezes eram convidadas para tomar um suco na casa de quem estava recebendo a primeira Eucaristia, levava consigo santinhos. Santinhos em que expressava o carinho daquela pessoa para aquela criança que estava recebendo a primeira Eucaristia. E nós temos aqui esses santinhos que também aqui eu digo, foi a minha mãe que conservou e depois me repassou. Aqui nós temos recordações da minha infância. Tenho aqui o meu registro civil. Segundo a minha mãe, eu iria ser chamada de Caterine, mas de última hora, mamãe disse, não, João, não estou gostando deste nome. Então, mamãe pensou, sugeriu esse nome de Nailde e prontamente foi acolhido este nome pelo meu pai. Então, ela aqui levou-me para o fotógrafo Luiz Torquato, que era o único fotógrafo da época aqui em Aurora. Então, aos 6 meses de idade, aqui aos 6 anos de idade, e aquela foto, que é uma foto que eu digo histórica para muitas crianças daquela época, que viam uma equipe de Fortaleza e filmava
você com o globo e a bandeira do Brasil às suas costas. Então, acredito que muitos estudantes de Aurora guardem consigo também esta relíquia. Um outro acervo que eu considero também de grande valor. Minha mãe, ela sentia aquela necessidade de que eu já começasse a ler algo. Então ela soube que a Terezinha Soares Lucena alfabetizava em sua própria residência, por sinal prima de mamãe, e que hoje eu reverencio esta professora Terezinha Soares Lucena e trago aqui para essa exposição esta prova em que foi a avaliação que eu fiz. Mas vejam bem, eu tentei fazer aqui um H no formato que ela havia me ensinado. Eu não consegui, daí eu ter obtido 9,5 na prova de português. Naquela época não se chamava a matéria de matemática, e sim aritmética. E por que eu também não tirei um 10? Porque ela me perguntou, qual o resultado de 2 mais 2? Eu respondi 3. Então eu passei também com a média 9,5 português e 9,5 aritmética. Mais uma vez eu digo, zelo da minha mãe, que hoje ainda tenho. Depois eu fui estudar no patronato Monsenhor Vicente Bezerra, à época sob a regência da dona Socorro Alencar Araripe. Essa professora que ela contribuiu para que a minha letra sempre fosse muito bem elogiada. Ela não admitia que eu fizesse um A ou um O de uma forma que não fosse bem redonda. Se tivesse qualquer desvio, ela apagava e pedia para que eu repetisse. Então, até hoje, a minha letra ela se torna diferenciada. E eu trago consigo também essa recordação de uma prova da dona Socorro, em que eu também tirei a média 9,5 e obtive o 2º lugar. Mas sempre ela me elogiava. Por sinal, existe uma história bem interessante. Vários alunos ela chamava para escrever na lousa. Escrevam aqui o nome do presidente da República, Juscelino Kubitschek, e nenhum aluno acertou. Aí ela disse, mas eu quero ver se a Anaílde escreve direitinho. Eu fui a única aluna que escrevi o nome, à época, do presidente da República corretamente. Então isso foi um destaque muito grande para a professora e eu também me senti muito honrada, porque ela fez aquele elogio àquela aluna. Então aqui nós temos aqui o prosseguimento da nossa história. Eu também tive uma história linda, porque concluído o tempo do estudo no Grupo Escolar Monsenhor Vicente Bezerra, eu passei a estudar no Colégio Paroquial Senhor Menino Deus, que tinha como diretor, à época, o grande Padre Luna. E o Padre Luna era aquele padre que, ao iniciar as atividades na sexta-feira, cantávamos o hino nacional e o hino do colégio. Então, era sexta-feira sagrada, o Padre Luna nos acompanhar. E eu trago aqui registros do dia 7 de setembro, em que nós, todos com a farda do colégio, com essa farda oficial, nós marchávamos pelas ruas da cidade de Aurora. Tive também a honra de coroar Nossa Senhora. Está aqui, a Anaílde, trajada aqui de anjo. E depois nós fomos deixar esta imagem de Nossa Senhora lá na casa do seu Taca, um aurorense aqui da nossa cidade. E também, aqui eu fui também da cruzadinha. Mamãe, tudo ela queria, olha aqui, assinada também essa carteirinha pelo Padre Luna. E mamãe também era muito zelosa, ela dizia, minha filha, você vai ter que levar o lanche para a escola. Então você levava, tinha dia que eu levava uma fruta, tinha dia que eu levava uma bolacha, tinha dia que eu levava um bolo. E eu tenho uma história bem engraçada para contar. Num belo dia, ela fez um bolo de leite muito cheiroso e colocou dentro desta sacolinha, em que ela colocou NP, significando Nailde Pinheiro, e ainda bordou aí 2 maçãs. Então ela colocou esse bolo de leite bem cheiroso dentro deste saquinho. E vejam vocês, este saquinho ela possui 2 alças. E eu coloquei essas 2 alcinhas neste dedo aqui. E eu, muito pequena, 7 anos, fui rumo ao patronato Monsenhor Vicente Bezerra. Eis que na terceira casa
De repente sai um cachorro, o cachorro me ataca, por quê? Porque ele sentiu o cheiro do bolo. Ele disse, eu quero ficar com este bolo, mas eu não deixei. Mas o dente do cachorro ainda hoje é preservado aqui neste saquinho. E isso, mamãe às vezes diz, Nailde, você é detalhista que você conta essa história. Eu digo, é a real história, mamãe, contada pela senhora para mim e que eu continuo repassando para a nova geração. Ganhei também do meu primo, Vicente Ferreira de Araújo, um álbum em que ali meus 15 anos. Só que eu não comemorei meus 15 anos, as dificuldades não permitiram. Algumas fotos eu lancei dentro destes 15 anos. Então, à época também, os professores sugeriam que nós fizéssemos redações, seja de que tema fosse. E eu guardei comigo esta coletânea de redações, várias redações. Isso já eu me antecipando, eu não ia esperar que o professor solicitasse que eu fizesse uma redação, eu já ia me antecipando. Redações, e hoje eu guardo esse caderno como fruto deste meu trabalho, desta minha sede de aprender muito mais do que o professor ensinava. Eu ia além. Minhas carteirinhas de estudante, aqui outras carteirinhas de estudante. Quando, em 1972, o Padre Luna, em reunião com os pais, avisa, nós não teremos 8ª série aqui em Aurora. Cada pai hoje busque um local para seu filho estudar no ano de 1900. No ano seguinte, papai ficou assim, porque para onde é que a Nailde vai estudar agora? Para ir para o Crato, tudo era muito oneroso. Então ele tinha um primo que morava em Fortaleza, Gonzaga, primo dele, disse, João, venha tentar o comércio em Fortaleza, traga a sua família. Aliás, o Padre Luna falou isso em 1971, quando disse que nós não teríamos 8ª série em Aurora. E aí, no dia 23 de janeiro de 1972, nós saímos aqui desta estação, que hoje é o Centro Cultural. Nós apanhamos o trem aqui na estação. Eu olho para esse local aqui e vejo que aqui era a bilheteria, onde meu pai comprou o bilhete para que a gente viajasse para a cidade de Fortaleza, a capital cearense. Pois bem, então lá continuei os meus estudos em Fortaleza, sempre, digo para vocês, sempre estudei em escola pública. Passei no vestibular também à Universidade Federal do Ceará. Olha aqui, Jornal O Povo divulgou aqui, no ano de 1977, a minha aprovação no curso de Direito. Foi uma alegria muito grande para mim, para os meus pais, fruto de muito estudo, né? Então, meu pai e minha mãe já diziam, valeu a nossa vinda de Aurora para Fortaleza. Nós temos uma filha universitária e que irá frequentar o curso de Direito. Aqui nós temos uma coletânea de carteiras da UFC, porque a cada ano a gente renovava essa carteira de estudante, para que a gente que estava andando de ônibus pagasse só 50% da passagem. E ali eu tenho também o meu convite já, quando eu terminei o curso, o convite para que houvesse aquele momento solene do término do curso de Direito. Terminado o curso de Direito, eu já estudava para fazer um concurso. Mas antes de terminar a faculdade, eu disse, eu preciso de uma oportunidade. Senti essa necessidade. Então, fiz um teste no cartório Miranda Bezerra, lá em Fortaleza, e fui aprovada. Eu passei a ser escrevente do cartório Miranda Bezerra, de 79 a 86. Por que que eu digo isso? Porque nesta época foi onde eu me descobri com esse perfil de ser uma magistrada. Até então eu não tinha uma definição da profissão que eu queria abraçar. Foi aquele contato com juízes, foi participando de audiências, foi participando de júris, foi expedindo mandados, ofícios. Então, fiz a inscrição para o concurso da magistratura. E no ano de 1986, porque o concurso da magistratura ele demora muito a se concretizar. Então, ele foi concluído em 1986. Então, no 1º de setembro de 1986, assumo a magistratura estadual. E aqui nós temos as carteiras funcionais que eu recebia. Esta bolsa tem um significado, porque com esta bolsa eu me deslocava de casa para fazer as provas.
lá na própria Faculdade de Direito. Fiz todas as minhas provas ali. Essa caneta ela tem uma simbologia muito grande, porque no dia que eu assumi a magistratura, os titulares deste cartório que me oportunizaram a eu trabalhar, eles me presentearam com esta caneta. E com esta caneta eu assinei o meu termo de posse, ingresso na magistratura. Naquele mesmo dia, parti de Fortaleza, acompanhada da minha mãe, para a cidade de Marco. E até então, em todas as minhas posses, inclusive para a assinatura do termo de governadora em exercício, sempre usei esta caneta. Então, ela tem hoje 37 anos que eu guardo comigo, esta relíquia. Aqui já é mais para a minha vida pessoal. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com a minha vida profissional. Então, depois que eu estava aprovada, depois que eu já estava exercendo a judicatura, eis que Fernando, que tinha sido meu colega de faculdade, mas que tinha ido advogar, morou em Brasília, voltou e perguntou como era que eu estava, se eu estava bem, se eu tinha um namorado. Foi logo perguntando assim. Eu disse, mas por que você está fazendo essa pergunta? Eu disse, porque eu queria saber, porque eu sempre gostei muito de você. Foi na minha casa, conheceu meus pais e pouco tempo depois nós marcamos a data do nosso casamento. E este expositor aqui retrata o nosso casamento civil, nosso casamento religioso, os familiares da minha mãe e familiares dos pais de Fernando. Aqui nós temos aqui o lencinho, o convite de casamento, cartão que nós recebemos desejando votos de um feliz casamento. Eu sou tão minuciosa que até a lista de presentes eu guardei e o que ganhei de quem. Isso é uma característica minha. Aqui eu tenho também a grata satisfação de dizer para vocês que eu trago aqui dentro desse expositor as maiores comendas que uma autoridade pode receber. É a medalha da abolição, que é outorgada pelo governo do estado, e a medalha Iracema, que é outorgada pela prefeitura de Fortaleza. Aqui eu estive em Aurora no dia da reinauguração do fórum, fui homenageada pela OAB, já tem essa medalha também homenageada pela AFA. Hoje eu integro a Academia Aurorense de Letras, tenho essa grata satisfação. E por último aqui, esse certificado aqui, de que o Conselho de Presidentes do Tribunal de Justiça do Ceará outorga a minha pessoa este certificado dizendo da gestão exitosa em que fui presidente do Tribunal de Justiça, biênio 2021-2023. E aqui eu continuo fazendo aqui uma coletânea de registros. Tive a oportunidade, inclusive, de lançar um livro, O Direito Sucessório do Cônjuge e do Companheiro. Então, que à época ainda existia essa distinção. Hoje, o direito já é dinâmico. Então, hoje, essa legislação, ela meio que precisa ser atualizada. Mas aqui eu tenho grandes registros, aqui com os meus colegas de corte. Aqui, quando eu recebi a outorga da medalha da abolição, em que à época o governador era o Camilo Santana, acompanhado também da Aurorense, a sua esposa, a Onélia, e várias outras autoridades que também foram homenageadas. E aqui, essa fotografia diz respeito à comemoração dos 20 anos em que todos que estão aqui, postados aqui nesta foto, assumiram a magistratura cearense. A minha família materna, as pessoas que integram a família da minha mãe, porque nós temos aqui ao centro o meu avô e a minha avó, que desde pequeno nós sempre o tratamos. Pai velho, mãe velha. Todos os netos sempre tratavam esse casal por essa denominação. A família materna, e aqui nós temos a família paterna do meu pai. Ali, Josefa dos Santos, e aqui João Pinheiro do Amaral. Tendo ao centro aqui os meus avós, Raimundo Pinheiro Torres e Dona Rosa Freire. E chamávamos de vozinho
e vozinha. E aqui é todos esses familiares. Isso foi realmente idealizado, organizado por mim, quando da comemoração das bodas de ouro dos meus pais. E aqui ao centro eu tenho essa célebre foto, né, com a minha toga, e nesta cadeira que realmente com o brasão, né, da República, e aqui uma honra ao mérito que eu recebi aqui da Câmara de Vereadores aqui de Aurora. Com muita honra estou aqui a expor tudo isso aqui neste ambiente. Nós temos aqui também a exposição de vários registros dos filhos e amigos da nossa querida Aurora. Organizei todo este material para exibir aqui neste centro cultural. Nós temos aqui este trabalho feito por João Belo. Quem é João Belo? É o esposo de uma servidora do TRE. Quando eu fui presidente daquela instituição, eu fui homenageada com esta tela. Estes registros aqui dizem respeito ao dia em que assumi o governo do estado. A professora Isolda, a governadora Isolda, tinha uma viagem internacional, bem como o presidente da Assembleia Legislativa, e aí sim, a presidente do Poder Judiciário cearense à época, no caso, a Nailde, passei a ser governadora do estado do Ceará por cerca de uma semana. E tive a oportunidade de inaugurar este Centro Cultural Aldemir Martins, nesta condição de governadora do estado em exercício. O coração pulsou muito forte pelo local, pelo meu retorno a esta nossa querida Aurora e por chegar aqui na condição de governadora em exercício. Guardo com muito carinho todos esses registros, concluindo aqui, eu, ladeada pela governadora Isolda e também por minha mãe, Dona Zizi. Aqui foi uma juíza de direito, doutora Socorro Bulcão, que me presenteou também com este trabalho, que hoje ela dedica-se, além da profissão da judicatura, esse trabalho artístico. Sou uma pessoa de muita espiritualidade, sempre levo comigo a presença da Maria Santíssima. E ao concluir a minha gestão no Tribunal Regional Eleitoral, tive a honra de participar de uma entrevista com o jornal O Povo no caderno Política. E aqui eu registro todos os feitos da gestão, foi o biênio 2017-2018. E lá em cima, olha, quem nos abraça nessa exposição? Senhor Menino Deus de Aurora, Ceará. Data de 20 de abril de 2012. E eu quero registrar que este presente foi a mim ofertado pelo também aurorense, doutor Paulo Quezado, carinhosamente, Paulinho de Dona Leopoldina, Dona Lozinha, que realmente é este grande advogado que brilha no mundo jurídico. Temos aqui também esse trabalho de arte. Essa arte aqui, para mim, ela tem um significado especial, porque o Luiz Felipe é aurorense. E se é um aurorense, que é uma terra de grandes talentos, nós estamos aqui a expor o trabalho de um grande artista. Aqui, aos meus 50 anos, tive essa iniciativa de ir na Abafilme e fazer este registro. E aqui, acompanhada dos meus pais, à época, no dia da minha colação de grau, na Universidade Federal do Ceará. Papai, João Pinheiro do Amaral e Dona Josefa dos Santos, orgulhosos por estarem ali acompanhando aquela formatura da filha Nailde no curso de Direito. E volto no tempo, porque esta mesinha aqui, ela tem algo tão especial para mim. Porque foi nesta cadeira aqui e nesta mesa em que, quando ainda muito pequena, e na nossa residência, localizada na Rua Coronel Xavier 101, nós não tínhamos energia na nossa casa. E a demora por papai colocar esta luz
fez com que eu deixasse de estudar na lamparina, porque a Aurora já tinha luz elétrica, e pensei com minha mãe, compartilhei aquele meu desejo de estudar à noite, não mais na lamparina, e sim levando esta mesa e esta cadeira para usufruir da luz que tinha num poste na calçada da nossa casa. Então eu sentava e ficava estudando, e algumas mães passavam e diziam: Zizi, que coisa linda, Nailde estudando à noite, aproveitando a luz do poste, e lá em casa cheio de luz, e eu não vejo ninguém estudando à noite. Aí mamãe, ela talvez seja diferente, né? Mamãe dizia isso. E hoje eu trago para essa exposição essa cadeira, que ela também foi para Fortaleza, essa cadeira. Ela foi, na época que nós fomos morar em Fortaleza há 50 anos. Mas ela retornou de Aurora, porque meu pai teve condições de adquirir um móvel melhor, mais moderno. Mas mesmo assim, eu guardei. E hoje tenho a grata satisfação de expor aqui e contar a minha história. Neste álbum aqui, encontram-se catalogadas várias fotografias, registros de eventos que eu tive a oportunidade de participar enquanto presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a nova sede do TRE, todos aqui fazendo a visita à obra, não houve tempo de entrega, aqui eu inaugurando fóruns, participando de eventos. E aqui, olha, nos remete, por que esse rádio está aqui hoje, sendo exibido aqui? Porque quando eu estive no TRE, no meu aniversário, os servidores ficaram sabendo que eu gostava muito de rádio. Então me presentearam com esse rádio retrô. Então este rádio para mim tem uma simbologia muito grande e ele está aqui, ó, registrado. E eu fiz questão que fizesse parte desta exposição. Mas aqui também tem uma relíquia em que eu até me emociono. Porque aqui eu só tinha o curso da datilografia, mas eu não tinha máquina de escrever. E fui trabalhar no cartório. Mas o doutor Cláudio, Nailde, você passa uma semana treinando. No terceiro dia, eu disse: doutor Cláudio, eu não preciso mais treinar, eu já sei A, S, D, F, G. E aí ele disse: aí você quer começar a fazer logo mandados, ofícios? Eu digo: pode fazer aí a escolha de quais processos. E eu comecei a trabalhar. Em pouco tempo eu já estava participando de audiências em que o magistrado dizia: preste atenção que eu estou a ditar, porque o depoimento que vale para mim é o que eu digo pela primeira vez, a segunda vez nunca é igual à primeira, então eu tinha que ficar muito atenta. E aquilo ali eu fui exercitando cada vez mais a minha forma de trabalho e sempre fui considerada uma ótima escrevente. Até que me tornei magistrada e cheguei a ser presidente da minha instituição de origem. Mas assumi em plena pandemia, usando máscara, tendo que ficar em casa. Para mim era muita inquietação. Presidente trabalhando em casa, eu queria muito ir para a instituição, mas somente após um ano de exercício de presidente é que eu tive condições de retornar ao Tribunal de Justiça, já no formato híbrido, porque a pandemia ainda não tinha ido embora. Eis que, no dia 6 de setembro de 2021, eu sou comunicada de que o Tribunal de Justiça estava passando por um sinistro. Estava havendo um incêndio nas dependências do Tribunal de Justiça. Ali, mais que depressa, eu saí rumo àquela instituição. 3h30 da manhã, tudo ainda muito escuro, mas chegando lá, eu observava aquele cenário daquele incêndio e eu clamava muito ao Senhor: Senhor, me ajuda a suportar toda esta dor, porque a responsabilidade aqui é toda minha. E eu hoje estou aqui para que amenize isso, que esse fogo ele não seja tão forte. E realmente muito ainda se salvamos, não tivemos vítimas, apenas perdas materiais,
que a reconstrução já foi realizada e hoje os móveis estão sendo adquiridos. Nós temos aqui também a exposição de várias comendas que recebi ao longo da minha vida, que eu compartilho também aqui com os aurorenses, fruto de muito trabalho e de muito reconhecimento pelo trabalho que eu sempre abracei. Eu sempre abracei desafios, missões, daí que hoje eu vejo aqui tudo isso como reconhecimento. E aqui eu tenho a minha família, representando aqui inicialmente os meus pais, meu esposo, Dr. Fernando, as minhas 3 filhas, Maria Alice, Maria Cecília e Maria Isabel. Mais uma vez, eu e o Fernando, aqui a nossa filha Maria Alice, que hoje é casada com a doutora Maria Alice, casada com o doutor Lincoln, que já tem 2 filhos e nós temos 2 netinhos, a Serena Maria e o Getúlio. Aqui nós temos a doutora Isabel, formada em medicina, casada com o doutor Lucas, que é advogado. E aqui nós temos a doutora Cecília, que é tabeliã do cartório, do primeiro ofício lá em Tamboril, e que no próximo ano casa-se com o doutor Alisson, que é médico. Então eu agradeço a Deus por essa família, por essa dádiva, dessa família sólida, em que a gente percebe que a cada dia a gente se reúne mais, se confraterniza mais. Temos aqui também uma mesa que eu digo assim, muito importante para mim, porque é a vestimenta que o magistrado usa para o seu trabalho. E com esta aqui foi a toga que eu assumi a magistratura no dia 1º de setembro de 1986 e que eu guardo comigo essa toga. Claro que hoje eu já tenho outra. Aqui foi uma toga que resistiu ao incêndio que ocorreu no Tribunal de Justiça e que eu recebi do comandante do Corpo de Bombeiro essa ótima notícia, essa boa nova de que a minha toga estaria intacta. Então, para mim também foi uma graça divina. E aqui nós temos esse lindo cenário aqui de Aurora, o Menino Deus e os pontos turísticos da nossa querida Aurora. Fiz questão que isto permanecesse, esse painel permanecesse, porque também tem muito a ver com a história da Nailde. Aqui nós temos a nossa família representada em biscuit, em que também aqui eu tenho ao meu lado os meus 2 netinhos. Amo de coração. E como eu sou uma pessoa que gosto muito da memória, eu guardei comigo todos os cartões, todas as mensagens que eu recebi ao longo dos meus 37 anos de exercício da magistratura. Então aqui nós temos cartões do Marco, de Jucás, de Icó, Oroz, Vaze Alegre, todas as comarcas que ora eu fui titular, ora eu estava a responder. De Fortaleza, que foi a última que eu chego, né? E também depois que me tornei desembargadora. Então tudo isso eu guardo com muito carinho, com muito afeto. E aqui, gente, nós temos aqui esses vários crachás. Esses vários crachás, justamente, é o que comprovam esses crachás, a quantidade de eventos que eu já tive a oportunidade de participar. Ora congressos, ora palestras, mas eu nunca fui de jogar fora. Eu sempre guardei comigo. E hoje eu trago para mim aqui, para essa exposição, todo este material, que demonstra o quanto eu me capacitei, o quanto eu tive a preocupação de servir à instituição, de muitas vezes ser convidada para uma palestra, para um congresso e ali participar. A minha equipe também costumou, ao longo da minha vida, me presentear com esses canecos, sempre constando o meu nome, para uma super juíza, presidente Maria Nailde Pinheiro Nogueira, aqui também com N, Nailde Pinheiro. E eu fiz questão também de trazer, porque isso para mim nada mais é do que a consideração, o carinho e o zelo da equipe por esta Nailde.
aurorense de paixão. E esta revista aqui, ela significa o quê? O resumo da nossa gestão frente ao Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, biênio 2021-2023. Nós temos aqui 9 mulheres que ingressaram no Tribunal de Justiça, quer dizer, passando a integrar o 2º grau nessa gestão, porque realmente houve um quantitativo enorme de mulheres, elevando realmente a nossa Corte de Justiça de 43 para 53 desembargadores. Então, um número bem expressivo de pessoas que realmente chegaram para dar a sua parcela de contribuição, fazendo com que os julgamentos se tornassem mais céleres. Momentos de muitas emoções por estar aqui na minha querida Aurora, exibindo o documentário da minha vida, participando desta exposição aqui do Centro Cultural Aldemir Martins e esse reencontro com os filhos e amigos de Aurora. Quero enaltecer aqui também o trabalho, a parceria entre este evento, a Secretaria de Cultura, na pessoa do Wagner Luna, sem esquecer também o empenho, sem esquecer também o zelo, o cuidado, a atenção do atual dirigente desta nossa querida Aurora, Marcone Tavares, e também da primeira-dama, Edana Tavares. A todos, o nosso muito obrigada.